Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. A minha proposta nessa manhã é para nós refletirmos sobre somos a igreja de Cristo. Falar sobre essa igreja perseverante, essa igreja que vai estar juntamente com Ele, morando nos céus eternamente. E no período da noite nós vamos dar continuidade, onde eu vou falar sobre a volta ao primeiro amor, para que voltemos ao primeiro amor, sobre a igreja de Éfeso, sobre as cartas lá em Apocalipse, que fala das 7 igrejas, mas nós vamos de forma específica trabalhar essa igreja e refletirmos no que e em que a palavra de Deus vai tocar os nossos corações em relação à igreja de Cristo e essa volta ao primeiro amor. O que é essa volta ao primeiro amor? Então, no período da noite, a gente vai falar sobre isso. Nessa manhã, primeiro, eu quero falar sobre essa igreja como corpo de Cristo. E na carta aos Efésios, Paulo faz algumas comparações em relação à igreja de Cristo como soldado, a igreja de Cristo como corpo de Cristo, como a unidade. E nós vamos meditar nessa manhã, lá em Efésios, eu vou fazer uma leitura da palavra de Deus, no capítulo de número 1, no verso 3 em diante. E eu não sei se é do costume dos irmãos ou dos irmãos do primeiro amor. Quem são os irmãos do primeiro amor que eu vou falar à noite? São aqueles irmãos da primeira geração. Aí da primeira geração da igreja de Cristo. Se você não se sentir incomodado, eu gostaria que você ficasse de pé para a leitura da palavra de Deus. Eu não sei se vocês já, antigamente não, né? Mas acho que sempre, de forma reverente, né? Não antigamente, mas em todos os tempos, eu acho que é uma maneira de nós reverenciarmos e demonstrarmos a nossa reverência à palavra do Senhor. Não que o ficar de pé demonstre isso, mas o ficar de pé demonstre a nossa submissão a isso, né? A submissão à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem realizado nessa manhã, pela tua graça que tem se renovado sobre as nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado e primordialmente pela salvação que o Senhor nos concedeu. Por isso, Pai, em nome de Jesus, assim como todos os louvores foram entoados para exaltar o teu santo nome, a tua palavra também, ó Senhor, é para nos direcionar a exaltar e glorificar o teu santo nome. Que assim seja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como nós vimos nesse capítulo de número 1, e nós vamos meditar, e eu não vou conseguir porque é uma longa jornada, mas eu gostaria que você lesse na sua casa o capítulo de número 1, depois você dá uma lidinha no capítulo de número 2 também, eu coloquei o 5 e o 6, para você entender um pouquinho do que a gente vai refletir nessa manhã.
Primeiro, a igreja foi planejada por Deus antes da criação do mundo. Deus, como soberano, como onisciente, onipotente, Ele planejou a sua igreja antes da criação do mundo. E Ele nos abençoou. Como está em Efésios 1, depois você pode ler lá de 1 a 3, Ele nos abençoou por meio da sua graça e nos escolheu para sermos a sua igreja, para sermos os seus filhos. Tudo isso foi planejado por Deus. Isso desde antes da criação. Por que isso aconteceu? Para que nós pudéssemos ser os cristãos que seriam, que somos, em Cristo Jesus, os seus representantes, aqueles que vão proclamar a salvação em Cristo Jesus nesses tempos. Então, essa igreja de Cristo, ela foi comprada pelo Filho, antes da criação do mundo. E o que fez Jesus? Jesus, como todos nós sabemos, como todo cristão sabe, Ele nos redimiu por meio do seu sangue, e Ele nos une e nos unirá na eternidade também. Por causa de Jesus, nós estaremos unidos em Cristo Jesus. Por que Cristo fez tudo isso? Para que nós pudéssemos louvar a Deus em tudo que fazemos. Então, quando Deus, lá na criação, Ele já projetou a sua igreja, Ele projetou essa igreja para que glorificasse o teu santo nome. E nós temos agora, de forma primordial, nos tempos ainda em que nós vivenciamos, como foco principal, como ele aponta para Jesus Cristo, o privilégio de expressar nesse mundo como igreja, por meio do nosso caráter, quem é Jesus. É muito difícil nos nossos tempos e nos dias de hoje, quando nós olhamos, e quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui, eu estou falando de modo geral, a gente fala de cristãos, presbiterianos, batistas, anglicanos, se você considera ou não, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Os cristãos, de modo geral, eles têm, de alguma determinada maneira ou forma, se distanciado desse verdadeiro sentido que é ser igreja. Por quê? Porque o foco principal, sendo Deus o criador da sua igreja, o fundador da sua igreja, antes mesmo da criação do mundo e do homem, Ele projetou nessa igreja a sua imagem e semelhança em relação ao seu caráter. Como nós somos imitadores de Cristo Jesus e somos a imagem de Deus no caráter expressado por meio das nossas vidas. Por quê? Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, por isso, esse selo do Espírito Santo de Deus nos traz algumas, não digo responsabilidade, mas nos requer alguns itens. O que é requerer? Não quero dizer responsabilidade porque não é trazer peso. Eu sempre gosto dessa palavra graça como um fardo leve quando nós olhamos para Jesus Cristo. Nos traz, você entende a responsabilidade, mas não como peso, mas como uma resposta à graça de Deus. Esse selo que nos traz essa segurança eterna, nos traz algumas responsabilidades. A primeira, por meio de Deus, da sua graça que nos foi dada por livre graça dele e por amor a dele a nós, a salvação em Cristo Jesus, nós sendo selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos a continuidade do ministério de Cristo, entre aspas, nessa continuidade, aqui na terra, como aqueles que proclamam a salvação em Cristo Jesus. Como igreja, como aqueles que são representantes da igreja de Cristo e são selados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos abrir mão e imaginar que igreja é esse modelo que nós temos visto, de que igreja que fala de Jesus, mas não vive Jesus. O que é essa igreja que fala de Jesus e não vive de Jesus? É uma igreja que apregoa a primordialidade à salvação. Ela não prega a salvação como primordial na vida
das pessoas. Você conhece muitas igrejas que elas falam, e quando eu falo de igrejas, né, que elas falam daquilo que é secundário para a vida da igreja, e elas não falam daquilo que é primordial. Ela tenta nos distrair com muitos entretenimentos e não falam desse verdadeiro ser igreja, aonde está focado no selo que Deus nos concede pelo Espírito Santo de Deus e nesse crescimento da maturidade e amadurecimento como cristãos na nossa vida e nas nossas ações. Então, a convicção que a Bíblia nos dá sobre a verdadeira igreja de Jesus está em Efésios 5, 23 a 32, e a gente pode dar uma olhadinha lá, onde Jesus, quando Paulo, ele vai fazer uma comparação, né, dessa comunidade, e ele vai falar sobre os deveres do casamento. Nós não vamos entrar na questão dos deveres dessa relação de homens, mas nós vamos da relação entre o casal e Deus e Jesus. Então ele fala assim, olha, Jesus, eu já fiz de forma sintética, ele deve ser o centro de todo o serviço e adoração da igreja. Por exemplo, os cânticos e os louvores têm que ter como centro, como foco principal, a exaltação do nome de Jesus, tanto por meio daqueles que entoam os cânticos, como por meio das letras que são cantadas. Então, se uma letra, se uma música não está direcionando essa adoração a Jesus, cuidado. Se ela está trazendo para o ego, para o individualismo, para a busca prazerosa do desfrutar das coisas e dos prazeres que esse mundo nos oferece, um alerta. Uma luz amarela deve estar acesa. Por quê? Porque o foco da igreja de Cristo, que somos, é Jesus na adoração e Jesus no serviço. Por exemplo, quando Paulo faz a comparação, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Qual é o serviço que nós temos quando nós amamos a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja? O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu para que ela viesse a existir. Agora, esse amor no serviço, na igreja funciona como? Nos ministérios. O serviço dos casais, no ministério de casais, no ministério das crianças. Esse é o serviço onde o foco é levar a Cristo ao casamento, aos casais, a restauração, a renovação. É levar a Cristo as crianças nos primeiros passos. Levar a Cristo a elas a adoração, a verdadeira adoração é Jesus Cristo. Não é levar o serviço, tanto nosso como pessoal, para desfrute pessoal, porque a palavra de Deus ela é bem clara quando nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, e buscar o reino de Deus, que as outras coisas são acrescentadas. Quando nós invertemos esses valores, a igreja perde sentido, porque Cristo não é o primordial das nossas vidas. Mas aí você vai me falar o seguinte, pastor, e quem vai colocar o arroz lá em casa? É Deus. Porque é Deus que provê o nosso emprego. É Deus que provê todos os recursos que não são necessários para as nossas vidas. Agora nós precisamos entender que essa igreja que somos em Jesus é uma igreja que tem como primazia, como ênfase total da nossa vida, Jesus Cristo. Essa igreja não pode valorizar mais os bens materiais do que a Cristo. Esta igreja não pode querer desfrutar muito mais dos bens materiais do que as bênçãos espirituais que Deus já nos concedeu por meio de Cristo. Porque quando nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, o nosso entendimento foi aberto, nós fomos iluminados, nós fomos retirados das trevas para a luz. E aqueles que são retirados das trevas para a luz são aqueles que estarão adorando e servindo ao Senhor em toda a sua integralidade, em todo o seu ser. Por isso, uma igreja que não foca a sua pregação em Jesus, o seu serviço em Jesus, a sua
adoração em Jesus, precisa reavaliar a sua caminhada cristã. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser o foco principal, porque Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Criador da igreja. O cabeça da igreja é Jesus, é o guia, é Jesus. A verdadeira igreja, ela tem que se sujeitar a Jesus. Agora, quando Jesus não é mais o foco da igreja, o foco da igreja é o crescimento explosivo em números, como nós temos visto em muitos dos nossos irmãos buscando esse caminho, buscando números, buscando templos abarrotados de pessoas, templos onde falta tudo, falta espaço para isso, falta espaço e precisa crescer, 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 crescer. Mas o verdadeiro sentido da igreja, do serviço e da adoração, é aquilo que Jesus fez com os seus 12 discípulos. Ele cuidou dos discípulos. Ele ensinou os seus discípulos. Então o verdadeiro sentido da igreja, quando tem Jesus no cerne, no centro da sua pregação, da sua adoração e do serviço, o primordial para essa igreja é cuidar dos seus filhos, é estender as mãos com piedade e misericórdia, é ensinar o caminho que ela deve andar, que ele deve caminhar. Agora me diga uma coisa, e eu não sou contra a igreja que são enormes, Deus abençoe e continue abençoando muito mais, e Deus age lá também. Mas agora o problema é que quando aquela coisa que a gente ouve no mundo, né? Você já viu que o dinheiro muda a cabeça das pessoas? De muitas pessoas? Quando a pessoa não tem nada, às vezes daqui a pouco explode, milionário. Se ele não tem cabeça e não tem um cristão, não tem a sua mente focada em Jesus, você já viu que o dinheiro muda a cabeça das pessoas. Uma coisa muito grande também pode mudar o foco. Uma igreja muito grande, e grande pode ser com 100 membros, ela pode mudar o foco da sua pregação e da sua adoração, para agradar homens e deixar de agradar a Deus. Isso nós temos visto quando nós nos distanciamos desse foco e dessa centralidade dessa igreja em Jesus Cristo. Quantas igrejas, irmãos, você assistir na televisão, você vai ver, falam do nome de Jesus, cantam o nome de Jesus, mas na sua essência não existe o verdadeiro evangelho que é simples, puro e verdadeiro, conforme a palavra de Deus nos ensina. Como pode isso nos nossos tempos? Ninguém ama mais a igreja do que Jesus Cristo. E quem dá o crescimento para a igreja é Jesus. Nós somos cooperadores no serviço dessa igreja. Então uma igreja ela pode ter 50 membros, 30 membros, 10 membros, mas se ela olhar e tem o foco centrado em Jesus Cristo, olhar para as nações que precisam ser alcançadas, olhar para Itapevi que precisa ser alcançado, algumas pessoas precisam ser alcançadas por meio do seu serviço, por meio da pregação da palavra, por meio da misericórdia. Isso é que Deus requer da igreja. Deus não requer de igrejas grandes templos, Deus requer muito serviço por parte dela, muita adoração e pregação de Jesus Cristo como centro desta igreja. Agora a gente não pode se equivocar e deixar o nosso coração ser dominado por essa igreja que não tem nada a ver, fala de Jesus, mas não tem nada a ver com esse serviço prestado a Jesus. Essa igreja ela tem que ter essa convicção que a Bíblia nos dá sobre a verdadeira igreja de Jesus. Que Jesus morreu por ela, Jesus é o centro dela e essa igreja se sujeita a Jesus Cristo. Olha para as nossas vidas. Porque a vida, a igreja, assim como é essa reunião que aqui nós estamos como igreja, de igreja individual. O que nós temos feito como igreja para o reino de Deus? Como aqueles que foram escolhidos antes da criação do mundo. Como aqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus. Iluminados nas suas mentes. Retirados das trevas para a luz. Nós temos sido essa luz e sal nessa terra?
Nós temos servido como igreja, e servir como igreja é servir as pessoas que estão ao nosso redor, primeiramente a nossa família, a nossa comunidade, e a posteriori, aqueles que não foram alcançados. Porque nós acostumamos que nós celebramos a igreja quando nós estamos aqui reunidos. Não, você tem que celebrar a igreja quando você está lá fora, no seu emprego, na escola, na faculdade, sendo essa verdadeira igreja. Porque as pessoas vão olhar para os discípulos de Jesus, se verdadeiramente eles são imitadores de Jesus. Ou você tem algum equívoco no seu pensamento de que as pessoas que não querem Jesus Cristo no seu coração e não foram seladas pelo Espírito Santo de Deus, não sabem como um verdadeiro discípulo de Jesus tem que andar. Você já parou para pensar nisso? As pessoas estão atentas para ver se o nosso serviço e a nossa adoração tem como foco Jesus Cristo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é aquela que foi selada pelo Espírito Santo de Deus e contempla com seu serviço e adoração a Jesus no seu caráter, nas suas ações, no seu temperamento. As pessoas estão atentas para isso. Então, ser igreja hoje tem como foco principal e primordial, o centro da nossa vida é Jesus. Agora, quantas vezes as pessoas não se aproximam de nós e não conseguem identificar Jesus nas nossas vidas? Nós precisamos refletir sobre essa igreja e o que é ser igreja de Jesus Cristo. Refletir nas nossas ações. Por quê? Aí nós falamos assim, nossa, mas a igreja não batiza as pessoas, a igreja não... Cadê os novos convertidos? Aí você vê as crianças vindo, os adolescentes vindo, são os nossos filhos, os nossos netos, e passando pela profissão de fé, passando pelo batismo. Mas, irmãos, tem muito peixe grande, maduro que eu falo, que está sedento por Jesus Cristo, e ele precisa ver Jesus Cristo na nossa vida por meio do serviço e adoração. Nós, como igreja de Cristo que somos, selados pelo Espírito Santo de Deus, temos que servir a Jesus como foco principal, pescadores de homens, como Jesus ensinou os seus discípulos. O problema é que a gente lembra só de um lado. A gente lembra que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para a eternidade. Ninguém tira o seu nome mais do livro da vida. Não tem borracha para ir lá e apagar, e depois escrever de novo. Não tem mais. É por isso que também o serviço e a adoração a Deus por meio da nossa vida, é por isso que não existe a borracha. Porque não existe a borracha, então nós temos que levar a nossa vida como cristãos e como igreja de Cristo Jesus de qualquer jeito? Não pode. Tem que amadurecer, tem que crescer. Porque o selo do Espírito Santo de Deus nos trouxe a convicção, nos trouxe a certeza de salvação e eternidade juntamente com Jesus. Então não pode ser de qualquer jeito, é por isso que nós somos purificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio desse selo, o Espírito Santo de Deus nos direciona a sermos verdadeiros imitadores de Cristo com o nosso caráter, com as nossas ações. As pessoas serão alcançadas quando elas verem que verdadeiramente Cristo vive em nós. Agora, o que tem acontecido nessa igreja que eu falo, mundial, que não é aquela igreja do chapeludo lá, é uma igreja mundial que tem que falar dessa igreja no mundo, é que depois que recebe esse selo do Espírito Santo de Deus para a eternidade, começa a andar para trás ao invés de andar para frente. Entende a graça como algo barato. E vive essa graça de forma barata. Sem vida de serviço e adoração. Nós temos como igreja uma grande demanda por voluntários e por pessoas que devem servir a Cristo neste lugar. Se você perguntar para qualquer ministério da igreja, você está precisando de ajuda? Por exemplo, agora nós vamos ter a cantata no final do ano. Estamos precisando de voluntários homens, pelo que eu li. Homens para cantar. Ah, não sei cantar. A Flávia falou, vem aprender. Às vezes é um dom e um talento que você tem.
Não adianta ficar vindo aqui, né, sentar, assistir aquela bela cantaça, que bênção. Irmão, tem que se dispor, tem que sacudir a poeira e vivenciar essa graça de forma com entusiasmo e alegria. O problema é que hoje você olha para as pessoas, e de modo geral, e você conversa com as pessoas, e a sua igreja? Nossa, é uma bênção. Eu falei, que legal. Eu sou curioso, né? E questionador. Quando fala, não estou falando daqui, que eu não perguntei para ninguém aqui ainda. Para alguns jovens eu já perguntei, mas e aí? Legal o quê? Não, cara, o culto é de manhã. De manhã? É. Mas e aí? E você faz o quê? Eu não faço nada, fico sentado, é muito legal. Isso não é igreja, irmãos. Aí você pode falar assim, eu não sei fazer. Irmão, Deus capacitou e nos chamou a todos nós para servi-lo e adorá-lo. Se você não sabe cantar, vem aprender a cantar. Se você não sabe tocar, vem aprender a tocar. A minha mãe tem 77 anos. Já está meio surda, está usando aparelhinho, tal. Já não ouve de um ouvido. Ela toca violino até hoje. Tudo bem que ela já não está identificando algumas coisas, tal. Está sendo difícil. Mas, irmãos, ela serve desde os seus 12 anos de idade, faz parte da assistência social da igreja onde ela serve. E vai falar para ela que ela não vai na oração de terça-feira de manhã, que ela já está com dificuldade para andar. Você fala assim, não vem me barrar não, que você não é Deus. Eu tenho esse exemplo na minha casa de que servir é em todo tempo, em todo momento, não existe idade. Fala assim, estou na fase de aposentadoria. Irmão, o crente não aposenta. Aposenta aqui no trabalho, mas na igreja não aposenta. Você imagina se, né, o crente não aposenta, imagina o jovem, coitado. Tem uma longa caminhada de serviço ao Senhor. Coitado não, porque servir ao Senhor é prazeroso. É muito bom. Sabe por quê? Quando nós servimos ao Senhor com amor, com dedicação, assim com muita alegria, a nossa vida frutifica muito mais. Sabe por quê? Porque nós não estamos plantando semente para este mundo, nós estamos plantando semente e vamos colher na eternidade. Sabe o que é difícil às vezes para o pastor? O pastor falar de eternidade. Por quê? Porque falar, pastor, ainda mais na geração de hoje, né? Eternidade, mas quando eu vou ver a eternidade? Quero ver agora. No Zap ele passa mensagem, 1 segundo está no meu. Eu vi o que ele mostrou. A fotografia que ele está lá na Europa, quase morrendo debaixo de um trem, para tirar uma selfie, eu estou vendo aqui, ó. Quer ver a eternidade, quer desfrutar da eternidade aqui. Quer desfrutar da eternidade aqui? Vá servir o Senhor com alegria. Vá servir ao Senhor com disposição. Porque a eternidade já começou para aqueles que foram selados pelo selo do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que foram selados já têm as bênçãos espirituais. Já têm o seu nome escrito no livro da vida, irmão. Agora o problema, sabe qual que é? É o evangelho contrário. Sabe qual que é o evangelho contrário? Mas o meu carro eu não ganhei ainda. A minha casa própria eu não tenho ainda. Irmãos, se o cristão entrar nessa caminhada de evangelho do prazer e dos bens, sabe o que vai ser acrescentado na sua vida? Muito fardo de Jesus para te corrigir. Sabe por quê? Você vai estar fazendo aquilo que Deus não requer que você faça primeiro. E Deus nos corrige. Se todas as bênçãos espirituais já nos foram dispensadas, tem alegria maior? Por que nós não vivemos essa alegria? Por que nós não desfrutamos dessa alegria? Porque em muitos momentos nós temos dado espaço para querermos o prazer aqui nesse mundo. Não sou contra que se desfrute nesse mundo aquilo que tem de bom. Agora, quando você coloca aquilo que tem de bom como sendo melhor do que Jesus, você inverteu o papel de verdadeiramente ser uma igreja de Jesus. Porque se Jesus é o centro, Jesus é o foco principal, Jesus é o motivo de todas as nossas motivações, desde conquista profissional, desde conquistas materiais, Ele tem que ser a nossa motivação. Mas, primordialmente,
A conquista maior que um cristão possa obter nessa terra, a riqueza maior que ele possa obter nessa terra, é quando ele consegue levar pessoas a Jesus, cuidar dessas pessoas, porque trazer para Jesus, irmãos, o Espírito Santo de Deus, um abraço, mais um selado. Agora, sabe o que é o difícil? Como igreja, cuidar dessas pessoas. Os primeiros passos para aquele que está acostumado que a coisa errada é certa e que o certo pode ser certo como errado. Não adianta só ter o selo. Precisa caminhar junto, precisa ensinar. É onde o caráter é moldado por aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, no capítulo de número 6, ele compara a igreja a um soldado. Por que essa igreja ela tem que ser forte? Essa igreja precisa ser robusta. Forte, por quê? Porque encontrar força no gigantesco poder de Deus. Para os irmãos que já tiveram a experiência de ver pessoas convertidas, que você vê pessoas que depois que essa pessoa for convertida, você fala assim, mas como que essa pessoa foi convertida? Isso aí virou crente? Você, crente? Tem alguns irmãos que já tiveram esse privilégio. É porque a força da igreja não está nas nossas palavras, não estão nas nossas mãos, está no poder de Deus que atua quando nós abrimos a boca, quando nós servimos a Ele, quando nós adoramos a Ele com dedicação e amor. E nós temos que estar preparados para essas batalhas, irmãos. Agora, quando o nosso coração está cheio das coisas desse mundo, e ela tem que estar cheia, ela não pode transbordar com as coisas desse mundo. O que tem que transbordar no nosso coração é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo como centro, como foco, como nosso guia, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Isso tem que transbordar. Nós temos que ter essa vida. Lá na igreja de Laodiceia, a igreja estava morta em todos os sentidos. O que mais nós temos visto é o quê? É um Jesus que está sendo falado dentro de algumas denominações, dentro de algumas igrejas, mas não tem sido vivido no seu coração, no seu âmago, na sua vida como primordial. É o Jesus self-service, né? Tó, o que você está precisando? Está precisando disso, está precisando daquilo. Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus faz tantas coisas, mas maior milagre do que a alegria que Ele nos concedeu por meio da salvação não pode existir nas nossas vidas. Nós não podemos sermos dominados pelas coisas desse mundo, mas nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus para dominarmos aquilo que não pertence a Deus e aquilo que não provém do Senhor. É que nem a gente vê, né? Propriedade de Jesus. Se você tem, não fica chateado, não. Eu acho que a gente tinha que colocar aqui, ó. Propriedade de Jesus. Faz uma tatuagem aqui, ó. Propriedade de Jesus. Dá medo, não dá? Porque nós somos pecadores ainda. Mas nós somos pecadores que foram selados. Que tem que adorar e ter a centralidade de Jesus na vida. Não é a tatuagem, não é o adesivo que vai dizer que você é de Jesus. É a vida, o serviço e a adoração que vai dizer se você é de Jesus ou não. Se você é um crente carnal ou se você é um crente espiritual. Selado todo mundo que tenha Jesus como Senhor e como Salvador, um abraço, tá com o nome lá. Agora, como você vai chegar lá? Jesus sabe. E você tem a opção de escolher uma vida de santidade, de santificação, ou uma vida de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cheio de cicatrizes. Vai para o céu, vai para o céu. Está selado, não perde mais. Mas como você vai chegar lá? Meu irmão, pensa naquele que fica doente uma semana, na outra doente, na outra doente, na outra doente, na outra doente. É isso. Espiritualmente é isso. Não cresce, não amadurece, não desenvolve, porque não tem Jesus como centro da sua vida. Não é um imitador de Jesus Cristo. Em tudo. Por isso que nós temos que permanecer firme na fé, alicerçado nas Escrituras.
Precisamos orar sempre pela igreja, pelos nossos irmãos e por si próprio. A igreja precisa viver essa alegria, irmãos. Eu sei que está frio. Inverno. A gente fica mais encolhido, mais agasalhado. Mas é alegria dentro do coração em buscar o que fazer para servir e adorar a Deus. É pensar e os seus pensamentos estarem dominados pela mensagem do Evangelho, que é tão simples, que é tão fácil de ser vivida, que às vezes a gente complica. O que é viver em alegria? O que é viver esse entusiasmo do Evangelho? Porque às vezes nós estamos e pensamos, né, que é emoção só, é sentir emoção, prazer. Mas é labutar. Existe esforço físico e mental no servir a Deus. É desgastante servir a Deus, mas é prazeroso. É glorioso para Ele porque exalta o nome do Senhor. Vamos repensar a igreja que nós temos sido. Como eu falo igreja, não estou falando a denominação, estou falando nós mesmos. No nosso dispor. No nosso amor pelos perdidos. Perdidos que conhecem o nome de Jesus, que conhecem os ensinamentos de Jesus, mas não têm visto esse Jesus vivo nas nossas vidas como igreja. Precisamos constantemente, como igreja de Cristo Jesus, buscarmos ser essa verdadeira igreja. Não existe igreja de Jesus Cristo, se ele não for o foco da vida dos membros, em estar imitando o caráter impresso em nossas vidas. Não existe igreja de Jesus, se a motivação que move esta igreja não seja Jesus Cristo mesmo. Não existe. Se você vem aqui para adorar, para cultuar, porque você vai encontrar os seus amigos, esse não é o foco da igreja. Se você vem aqui porque você ama tocar, tem prazer em tocar, mas esse prazer não é movido porque você ama Jesus Cristo e você quer exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo por meio dos cânticos do louvor, o foco está equivocado. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, ela é e tem vida espiritual quando ela reconhece Ele como Senhor. Nós estávamos mortos espiritualmente quando Jesus nos alcançou e nos selou com o Espírito Santo de Deus. Mortos espiritualmente são aqueles que não têm o selo, mas nós temos esse selo. Não há igreja, e somos nós nas nossas falas, e nós como igreja e comunidade, verdadeiramente bíblica, se a mensagem principal das nossas vidas não for a mensagem da cruz, não for uma vida de cruz, isso, suportando os sofrimentos, suportando as angústias, suportando as tribulações, mas sabendo quem está direcionando as nossas vidas é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O verdadeiro Evangelho, ele não tira a cruz, ele não alivia, ele não mostra que a vida é fácil, muito pelo contrário, o verdadeiro Evangelho ele é vivenciado a duras caminhadas e tombos ao longo da nossa vida. É uma vida que vai passar por circunstâncias difíceis, que vai passar por angústias, mas com uma convicção de que nós temos o selo do Espírito Santo de Deus e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não há nada que possa impedir essa igreja bíblica do realizar. Nada. Sonharmos em enviarmos missionários. Sonharmos em pequenos grupos na cidade para evangelizarmos pessoas. Sonharmos com pequenos grupos na cidade
para cuidar de pessoas. Quantas pessoas ao redor das nossas casas estão precisando de serem cuidadas? Quantas pessoas estão angustiadas, precisando de Jesus Cristo, precisando do selo do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, precisando de um norte, precisando de casamentos para serem restaurados. Esse é o serviço, essa é a adoração da verdadeira igreja que nós somos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos do mover do Espírito Santo de Deus nessa geração, como igreja local, como igreja no Brasil, para mudarmos a história de uma igreja que continua na mesma toada. A igreja brasileira está crescendo de lado. Sabe o que é crescer de lado? E não tenho nada contra isso. O irmão veio de onde? Eu vim da Assembleia de Deus. O irmão veio de onde? Vim da Batista, não sei das contas. O irmão veio de onde? Não sei Batista, não sei do quê, não sei do quê. As igrejas grandes, isso eu sei porque eu tenho contato e tive contato, a maior parte dos membros que tem lá, se você perguntar, é ex-membro de uma outra igreja. Agora a igreja verdadeira é aquela que quando se levanta ali, pessoas são batizadas em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. São pessoas que verdadeiramente foram seladas. É aquela igreja que pesca, aquela igreja que busca e que vai buscar proclamar Jesus Cristo aonde for necessário. E quais os métodos que forem necessários serão utilizados para isso. E sabe quem que é o responsável por isso? Não é o pastor, somos nós como igreja e como cristãos. O pastor dá as diretrizes. E o pastor pactua junto com a membresia dessas diretrizes. Ele faz parte dessas diretrizes. De buscarmos pessoas e alcançarmos pessoas para Jesus. Desafio para a sua vida em 2019/2, segundo semestre. Falar de Jesus Cristo para o maior número de pessoas que você puder. Pode ser uma pessoa. Uma. Mas que você vai cuidar dessa pessoa. Vai dar os primeiros passos, é que nem mamãe quando está ensinando o filhinho a andar. O cuidado, o carinho. Ela já, Ela já adivinha tudo que vai acontecer. Então ela compra uma tornozeleira, uma caneleira, uma cotoveleira. Antes dele aprender a andar, um capacete. Mãe, ela pensa nisso, ela só não coloca. As mamães sabem. Cuidar de um novo filho de Deus, de um novo convertido, é isso. É você saber, olha, ele já está indo para ali, está errado. Vem cá, vamos sentar. Irmãos, essa é a verdadeira igreja de Jesus. Não é igreja de multidão. A multidão seguiu a Jesus? Quantos permaneceram até a crucificação? A multidão foi lá, não mata Jesus. O que a multidão fez? Crucifica. Vamos repensar o que é ser igreja. E dar continuidade ao que foi realizado por gerações anteriores. Vocês vão me ouvir sempre falar disso, sabe? Porque não é para glorificar e exaltar a geração anterior, não. É para glorificar e exaltar o nome de Jesus, o que Deus fez nas gerações anteriores desse lugar. Como de qualquer igreja. Como eles exaltaram o nome de Jesus. Como eles adoraram o nome de Jesus. Como eles oraram para que Jesus movesse esse lugar. Ou você imagina que muitas lágrimas não foram derramadas até esse momento que aqui nós estamos por gerações anteriores. Quem conhece a história da igreja sabe que muitos litros de lágrimas foram derramadas para que nós aqui pudéssemos estar hoje. Isso é ser igreja. É dar continuidade à obra de Deus. É dar continuidade àquilo que foi feito por gerações anteriores, exaltando, adorando ao nome de Jesus. Ser igreja não é só se preocupar com quantidade. Ser igreja é se preocupar se Jesus está no centro da adoração e do serviço. Se não há relacionamento interpessoal entre as pessoas, não é igreja. Nós precisamos da mão amiga, da mão dos nossos irmãos para essa longa caminhada. Vamos repensar essa igreja, irmãos.
porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Você imaginou como importante que nós somos em Jesus Cristo? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Nós fomos chamados para sermos santos. Efésios 1:1. Nós fomos chamados para nos sujeitarmos em tudo a Jesus. Efésios 5:4. Nós fomos chamados para obedecer a Cristo em tudo. Sinta-se desafiado para esse ano. E traga e leve a mensagem da cruz, desse verdadeiro evangelho, para todas as pessoas que você tem contato. Pessoas doentes espiritualmente, pessoas morrendo espiritualmente, indo para um caminho inverso ao nosso, indo para o inferno, que é real e existe, enquanto nós estamos indo para o céu, com o selo do Espírito Santo de Deus. Repense o serviço, repense a sua caminhada cristã, repense a sua adoração, repense os seus projetos de vida. Se Jesus não for o primeiro, repense. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Eu posso dizer isso porque eu sei o que é isso. Eu vivo o que é isso. Depois de muitos tombos na vida, de muita correção de Jesus na minha vida, eu entendi que correr atrás de dinheiro, de bens, é como correr atrás do vento. Agora, correr sempre ao lado de Jesus, com Jesus, é ter alguém em todos os momentos da sua vida, que mesmo nos momentos difíceis, complicados, financeiros, espirituais, problemas de tribulação, angústia da nossa alma, Ele te dará o suporte e vai acrescentar muito mais nas nossas vidas. Te convido a orar nesse momento e a encerrarmos o culto. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a refletir, a repensar como tem sido a nossa caminhada cristã como igreja de Jesus Cristo. Senhor, nos dê discernimento, sabedoria, entendimento para corrigirmos as nossas vidas e a nossa caminhada. Senhor, assim como o Senhor falou ao apóstolo Paulo no momento de muita angústia, de enfermidade, que acho que não tem problema maior que um ser humano possa passar do que a enfermidade. O Senhor mostrou ali para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Que dentro desses anseios que nós temos, os projetos que são às vezes e muitas vezes nossos e não os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor nos corrija. E assim como que fez com Paulo, tire esse egoísmo e individualismo dos nossos corações, dizendo: Décio, como um dia o Senhor me falou, a minha graça te basta. Porque o Senhor sempre acrescenta quando nós entendemos o que é a graça que nos basta. O Senhor supre, o Senhor consola, o Senhor conforta. Que basta o selo do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que nos fortalece, que nos faz perseverantes diante das angústias, das tribulações, para sermos desta igreja de Jesus Cristo, verdadeira,
que proclama a mensagem da cruz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.